Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à aula 6 de filosofia, que é o professor Guilherme. E hoje a gente vai sair um pouco da filosofia grega para falar sobre um pouquinho sobre a filosofia chinesa. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre Confúcio, né? Autor do Confucionismo, e a gente vai ver o que se trata disso. Bom, para começar, quem que foi Confúcio? Ele é um pensador chinês, né? Foi um pensador chinês, nascido entre 555 e 550 a.C. E por que ele é tão importante? Porque os ideais dele, né? Antes de mais nada, falando um pouquinho sobre o confucionismo, confucionismo ele é uma filosofia de vida. É, pode ser- tem gente que trata como uma religião, mas ela é sobretudo uma filosofia de vida. E esse pensamento que vai ser criado nessa época, ele vai ser seguido na China até o século XX. Século XX é 1900 até 2000. Então vocês podem ver que é bastante tempo, né? 2 milênios. Então vamos lá. Para comparar a China de hoje com a China dessa época, primeiramente que a gente não tinha um país chamado China. A China nessa época ela vai viver um sistema feudal, porque grande parte dos reinos que estão dentro dela, eles tinham esse conflito pelo poder dentro deles. E por conta disso, a China vai ser constantemente agravada por fome, crise, é, a própria devastação da guerra. E fora isso tudo, a gente também vai ter o problema que dentro dos reinos, a possibilidade de você sair de uma camada abaixo da sociedade para se elevar para uma camada mais alta era muito difícil de acontecer, né? Vocês podem ver aqui que tem uma palavrinha colorida, estratificação social. E o que é isso? É basicamente a forma que você define a sociedade pelas diferenças socioeconômicas dentro dela. Então, Confúcio ele vai nascer numa camada baixa da sociedade e trabalhando muito e adquirindo muito conhecimento, ele vai começar. Opa, deixa eu ver. Aqui, acabei esquecendo de passar o slide, mas tudo bem. Ele vai esquecer, ele vai trazer esse conhecimento para as outras pessoas de forma basicamente pública. A única coisa que ele exigia da pessoa era essa pessoa ser inteligente e independ, era independente da condição financeira dessa pessoa, ele ia tratar esse aluno da mesma forma. E como que ele propagava esses pensamentos que ele tinha? Ele era um homem muito rígido, muito conservador para sua época, mas conservador no sentido diferente da palavra de hoje. Ele era conservador porque ele sabia que antes da China, da época dele, já houve uma época melhor do que aquela. E era isso que ele tentava retomar, né? Com esse, entre aspas, conservadorismo dele. E ele ensinava qualquer pessoa que se propusesse a ouvir ele através das discussões, das conversas que ele realizava. É, essas pessoas que ele tutelava com o objetivo de fazer essas pessoas terem consciência política e trabalharem nos ofícios do governo, né? Porque ele acreditava que fazendo isso, tornando essas pessoas inteligentes e capacitadas para trabalhar no Estado, o Estado em si seria uma instituição boa, uma instituição que seria melhorada. Ele vai ter esse ofício dele de ensino até os 51 anos de idade, quando ele vai ser convocado pelo governo local para trabalhar como conselheiro. E acho que ele trabalha ali até os 58 anos de idade, quando ele sai do governo, porque apesar de ele ter tido uma boa administração e essa administração ter trago resultados bons para aquela época, no que ele tangia procurar, ele viu que aquilo não era que como se diz?
a recepção que os governantes tinham para ele não era o ideal. Então ele vai sair do governo nessa época e vai em busca de uma peregrinação espiritual, eu acho que de 10 anos mais ou menos. E falando um pouco agora mais sobre a filosofia dele, né? O que é o confucionismo? Confúcio ele vai trabalhar principalmente a bondade e a questão da ética humana dentro do governo. É... E, bom, ele não tem nada, ele não tem nenhum livro escrito por ele mesmo. Tudo que a gente tem são livros que foram escritos sobre os pensamentos dele, mas, enfim, nesses livros, ele reforça a ideia principalmente de que o homem, o ser humano, em geral, né, ele, para ele ser adorado como um governante, por exemplo, ele não tem que ser aquele governante que só lidera. Ele tem que ser o governante que, desculpa, o governante que só comanda. Ele tem que ser o governante que lidera também, que está participativo nas atividades sociais. E para fazer isso, ele precisa ser um homem virtuoso, uma pessoa virtuosa. É, E Confúcio acreditava que o grande problema que era encontrado naquela época é que, além de todas as dificuldades que as pessoas já passavam, tinha gente que simplesmente não queria aderir ao conhecimento, porque isso ia tornar ela, de alguma forma, menos virtuosa do que os poderosos. Então tinha esse conflito entre o poder e o conhecimento. Mas ele vê que essa relação é falsa, né? E que os dois estão ligados. E por conta disso, o que ele vai propor nos pensamentos dele é isso, basicamente. Que cada pessoa é responsável pela virtude dela e pela bondade humana. E o governo tem que ser pertencente a essas pessoas, né? Aqui alguns tópicos que ele procurou explorar, que eu vou com certeza falar com a pior pronúncia possível, né? Ren, que está ligado à humanidade, né, ao altruísmo, né, às boas relações humanas, né, o altruísmo que você tem com o próximo. Li, ou a cortesia espiritual. Espiritual não, ritual. Esse ritual, que nem eu estava falando sobre o conservadorismo dele, está relacionado aos rituais que ele tinha na mente dele como, entre aspas, bons costumes. Não tem a ver com um ritual tipo de uma seita ou coisa assim. Tá mais relacionado mesmo a manter os ritos que uma sociedade julga serem bons. Zi, é, que é o conhecimento ou sabedoria moral, que está relacionada à ética, né, de cada pessoa. Shin, que é a integridade do espírito e da própria capacidade de conhecimento. Zing, que é a fidelidade, no sentido de o quão fiel uma pessoa consegue ser a ela mesma e, falando um pouco de política, ao próprio governo. E aqui no último, o Yi, justiça, retidão e honradez. É, Aí vamos comentar aqui sobre um conceito que ele comenta, que ele fala, né? Que é um conceito até que bem simples de entender. É, Como ele está falando sobre toda essa questão da ética e do que é bom para o ser humano, ele fala sobre a ética da reciprocidade. Reciprocidade está ligado ao tudo que é recíproco, né? É, Ao que é semelhante para você e para o próximo. Tanto um sentimento quanto uma característica, enfim. E essa frase que está na tela não é dele, mas é uma frase que eu achei que é basicamente o que resume essa ética dele. É, Você estando numa camada social ou numa camada política, de seja qualquer maneira, a sua principal coisa que você tem que ter em mente é que tudo aquilo que você não gostaria de receber é o que você não pode fazer. Ou seja, todo, todos os seus atos, o que você considera bom, é o que você deve continuar mantendo eles. Agora, tudo que você considera ruim é o que você não deve fazer pro próximo para não esperar receber esse tipo de ação. E
Por que ele fala isso? Vamos pegar a época dele. Imagina um camponês que a vida inteira sofreu e, bom, de algum jeito ele está no governo. Agora, as pessoas que faziam ele sofrer, ele está na mesma camada das pessoas que faziam ele sofrer. Se ele recebeu esse tratamento a vida inteira dele, né, de ser maltratado, de ter que pagar impostos caros, passar fome, passar sede, frio, enfim. Se ele recebeu isso a vida inteira dele, é muito mais provável que ele vai continuar repetindo esse ato agora que ele está numa camada mais alta com as pessoas que estão numa camada inferior para ele. E é isso que o Confúcio procurava consertar na China, um dos aspectos que ele procurava consertar. E aqui falando um pouco mais sobre a questão da ética nele, é o seguinte, essa aqui já é um dito dele, né, uma frase dele. Mesmo nas situações mais pobres, uma pessoa que vive corretamente será feliz. Coisas mal adquiridas sempre trarão tristeza. Isso é sobre a fidelidade que uma pessoa consegue ter sobre ela mesma e sobre os outros, e o quão íntegra ela consegue ser diante das pressões do mundo. Então, mais pra frente a gente vai comentar, acho que, sobre estoicismo, e eu acho que vai dar para enxergar alguns aspectos bem semelhantes. Mas enfim. Bom, confucionismo foi uma aula bem curtinha. Em geral, nesses vestibulares não se aborda muito a filosofia fora da perspectiva ocidental, mas é sempre bom ressaltar um ou outro ponto sobre, por exemplo, a filosofia oriental, né? Porque fora toda a questão de vestibular e tal, também tem a questão do quanto que você pode levar isso para sua vida pessoal, tá certo? Mas enfim, obrigado quem assistiu essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre Santo Agostinho, já dando início agora à filosofia medieval, tá certo? Então é isso, pessoal, até mais e tchau, tchau.